Olá a todos! Nessa aula eu vou estar fazendo a resolução de algumas questões comentadas com vocês que envolvem os primeiros passos de termodinâmica, a primeira lei, e os diagramas termodinâmicos que eu comentei nas duas aulas passadas. Ainda está faltando eu falar da segunda lei da termodinâmica e de alguns ciclos com vocês, como por exemplo o ciclo de Carnot. Então, na aula de agora, eu vou estar resolvendo alguns exercícios parecidos com os que estão na lista, parecidos com os que estão nos livros de física, parecidos com aqueles que são cobrados em provas de vestibular, Enem e assim por diante, ok? Então, primeiro exemplo que eu vou resolver com vocês. Ele diz o seguinte: 5 mols de um gás perfeito se encontram a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos. Mediante um processo isobárico, o gás é submetido à transformação indicada no gráfico. É um gráfico de pressão por volume. Item A. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Item B. Qual é a temperatura final do gás? Item C. Calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Item D. O trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Explique. Dado: constante dos gases nobres igual a 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Então, algumas coisas importantes para nós nesse enunciado. Temperatura está em Kelvin, precisa estar em Kelvin quando eu falo em gás. O volume já está em metros cúbicos, sistema internacional. Ele está me dizendo que é um processo isobárico, não precisava me dizer que é isobárico, porque o gráfico está me mostrando que eu tenho um volume 0,1, eu tenho um volume 0,5, eu tenho vários volumes aqui no meio, e para todos eles a pressão tem sempre o mesmo valor P. Num gráfico de pressão por volume, eu sei que eu consigo sair desse gráfico achando uma outra grandeza física que é o trabalho. Então, agora nós vamos responder a esses itens. E a primeira pergunta é: determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Como é que eu vou fazer para calcular essa pressão nessa transformação isobárica? Então, a primeira coisa que eu tenho o número de mols. Então, se eu voltar lá no enunciado do exercício, ele me deu, 5 mols. Foi a primeira informação que eu peguei aqui do enunciado do exercício. Então, eu tenho o número de mols, eu tenho o volume, que estava em metros cúbicos, eu tenho a constante dos gases nobres e eu tenho a temperatura na escala Kelvin. Então, eu vou usar a equação geral dos gases, ou equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mantenho P, troquei o V por 0,5, troquei o número de mols por 5, troquei o R pela constante dos gases e troquei a temperatura por 600 Kelvin. Aqui deixou de ter física, passou a ter só matemática, então eu multipliquei esses números, dividi por 0,5 e achei que a pressão é aproximadamente 5 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, ou 50.000 Pascal. Então, com isso, eu respondi aí o item A. Item B. Qual é a temperatura final da mistura? A temperatura final do gás. Aqui eu posso chamar aqui de ponto A, posso chamar aqui de ponto B. É o mesmo gás que está sofrendo uma transformação. E aí eu sei que PaVaTA é igual a PB, VB, TB. Ou P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Tá? PVT é sempre constante. Então, eu estou usando essa expressão. Como a pressão é constante, eu posso cancelar a pressão dos dois lados. Eu tenho do gráfico volume 1, tenho do gráfico volume 2, tenho do enunciado do exercício a primeira temperatura. Então, quando o volume é 0,5, eu sei que a temperatura é 600. Então, volume 0,5, temperatura 600. No volume 2, que é o volume de 0,1, quanto vale a temperatura 2? Multiplico isso aqui em cruz e eu acho então que o T2 é de 120
Kelvin. Reparem aqui que o gás não está expandindo. Ele não está indo de 0,1 para 0,5. Ele está indo de 0,5 para 0,1. O volume diminuiu nessa situação. O que o item C quer? O item C quer que eu calcule o trabalho. Aqui eu vou calcular de duas maneiras. Por ser isobárico, eu posso usar P vezes ΔV. Ou ainda, eu posso calcular a área abaixo da reta do gráfico. Então, no item C, eu usei a expressão P é 5 vezes 10 a quarta, Pascal. Eu achei isso aqui no item A. ΔV é o volume final menos o volume inicial, V2 menos V1. Reparem que o meu V2 é menor do que meu V1 lá no gráfico. Então, era 0,1 menos 0,5, o que dá menos 0,4. Aí, eu substituí o P, substituí o ΔV. E aí, eu cheguei num trabalho negativo, porque o volume está diminuindo. Poderia pegar o gráfico, olha o gráfico aqui, ó, volume inicial, aí ele vem para cá, volume final, tá? Eu poderia pegar o gráfico e calcular a área. Então, o trabalho, ele é numericamente igual ao cálculo dessa área. O cálculo dessa área é base vezes altura. A altura é 5 vezes 10 a quarta. E a base vai de 0,5 até 0,1. De 0,5 até 0,1, a minha base mede 0,4. Acho que tem um erro aqui, né? Tem um errinho aqui, ok? Depois eu conserto, mas é só para a gente saber. Aqui eu não coloquei o sinalzinho de menos, porque a área é sempre um número. Então, quando eu pego a base, que é a medida aqui de baixo, 0,4, e multiplico pela altura, que é 5 vezes 10 a quarta, eu vou descobrir o trabalho. Aqui já está a resposta final, perdão. 0,5 menos 0,1 dá 0,4. 0,4 vezes 5 vai me dar 0,2. 0,2 vezes 10 a quarta ou 2 vezes 10 a quarta, tá? E o sinalzinho de menos eu coloquei depois. Por que eu coloquei esse sinalzinho de menos depois? Porque eu tenho que olhar no gráfico e ver que o volume diminuiu. Então, eu preciso acrescentar um sinalzinho de negativo quando eu uso a área do gráfico, ok? E o último item perguntava se o trabalho era realizado pelo gás ou sobre o gás. E aí a gente já sabe as respostas desde o começo, né? O trabalho foi realizado sobre o gás. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque o volume estava diminuindo ali no gráfico, o que significava que esse gás estava sendo comprimido, ele não estava se expandindo, o volume não estava aumentando, ok? Eu comentei com vocês em uma das aulas que eu não ia fazer exercício de substituição da equação da pressão, como 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume, tá? Eu nem tenho exemplos de substituição naquela fórmula. Mas na lista de vocês de termodinâmica, acho que tem um exercício só sobre aquilo, tá? Que é o único que eu tenho. Exemplo 2. Certa massa de um gás ideal sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo, sendo T1 igual a 200 Kelvin, a temperatura inicial do gás no processo, e T2 igual a 900 Kelvin, a temperatura final. Calcule. Item A, o volume final da massa gasosa. Item B, o trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, primeira coisa que eu vou pensar é um gráfico de pressão por volume. Está na unidade certa? Newton por metro quadrado, metros cúbicos. Está na unidade certa. As temperaturas também estão na unidade certa? Também estão em Kelvin. Se eu quero saber volume final, que é o que eu tenho aqui nesse gráfico, é um gás. Aqui não foi um processo isobárico, tá? Mas é o mesmo gás que aí sofreu um aquecimento, o volume aumentou, a pressão aumentou, tudo aí tá aumentando, né? Como é que eu vou fazer para achar o volume desse gás? Eu vou usar a expressão P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Eu tenho P1, eu tenho V1, eu tenho P2, não tenho V2, mas eu também tenho T1 e T2 lá do enunciado.
Então, eu vou usar essa expressão para calcular o volume 2. Depois eu quero saber o trabalho realizado no processo. Não é isobárico, pressão não é constante. Então, eu não posso usar a equação P vezes ΔV. Nesse caso, eu sou obrigada a calcular a área dessa figura aqui, ó, para descobrir o trabalho. Isso é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Como o gás aumentou o volume, de 1 para 2 o volume está aumentando, eu já sei que o trabalho foi realizado pelo gás por ser uma expansão. Então, vamos agora à resolução aí com os números desse exercício. Então, no item A, que eu queria saber o volume 2, eu peguei do gráfico o valor da pressão 1, peguei o valor da pressão 2, peguei a temperatura 1 que estava no enunciado, peguei a temperatura 2 que estava no enunciado, peguei o volume 1 do gráfico e eu não tenho o volume 2, que é a pergunta. Usei a equação geral dos gases, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Não cancelei nada, porque não é nem uma transformação isotérmica, nem isométrica, nem isobárica, nem adiabática. Ele não falou nada sobre isso. Tudo está variando. Troquei o P1 pelo valor que eu tinha, troquei o V1 pelo valor que eu tinha, troquei o P2 pelo dado do gráfico, peguei o V2, que é o que eu quero saber, temperatura 2 do enunciado do exercício, substituí tudo e fui aqui isolar o V2, que era o que eu queria saber. O 900 foi para o outro lado multiplicando, o 6 vezes 10 a quinta veio para cá dividindo, joguei todos os valores numa calculadora e achei que o volume 2 era de 6 vezes 10 a menos 3, unidade desse volume, metros cúbicos. Com isso, eu respondi o item A. No item B, como eu já comentei com vocês, eu vou calcular a área dessa figura, porque não é um processo isobárico. Eu não posso usar P vezes ΔV. Então, aqui eu sou obrigada a usar a área do gráfico. Trapézio, base maior, 6 vezes 10 a quinta, mais base menor, 4 vezes 10 a quinta, base maior mais base menor, vezes a altura. A altura foi de 2 para 6. De 2 para 6, eu posso fazer, ó, 6 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3. Ou já colocar direto, de 2 para 6 variou 4, 4 vezes 10 a menos 3. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior, base menor, altura, dividido por 2. Quando eu faço essa continha, eu chego aqui, a área dessa figura vai dar 2 vezes 10 a terceira, portanto, esse trabalho é de 2.000 joules. Um trabalho positivo, porque ele foi realizado pelo gás. O gás expandiu, o volume aumentou. Próximo exemplo. 6 mols de um gás ideal monoatômico sofrem o processo termodinâmico AB, indicado no gráfico, sendo R igual a 8,31 joule por mol Kelvin. Determine as temperaturas inicial e final do gás, a variação da energia interna do gás no processo AB, o trabalho realizado pelo gás, ó, já disse pelo gás, expandiu, o volume aumentou, pelo gás, ao passar do estado A para o estado B, a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação AB. Então, aqui eu vou usar um monte de coisa, equação geral dos gases, equação de Clapeyron, eu vou usar a área do gráfico, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Para resolver todos os itens. Primeira pergunta, temperatura inicial e final do gás. Eu tenho número de mols, 6. Eu tenho R, então eu tenho N, eu tenho R. Eu tenho PA, eu tenho VA. Se eu tenho N, R, P e V, eu vou usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. E eu vou fazer isso para o ponto A e vou fazer isso para o ponto B para calcular as temperaturas inicial e final do gás. Se eu souber a temperatura no A e souber a temperatura no B, eu sei o quanto variou a temperatura. Se eu sei quanto variou a temperatura, eu sei calcular a variação da energia interna do gás, que é a tal da energia cinética. Ela é 3 meios de nR ΔT.
Ele quer que eu calcule o trabalho. Se é um gráfico de P por V, eu vou calcular o trabalho calculando a área dessa figura, que é a área do trapézio. Depois eu quero saber a quantidade de calor. Aqui eu vou usar que a quantidade de calor que eu forneci, uma parte virou trabalho e a outra parte virou energia interna. Então, aqui eu vou usar a primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais trabalho. Então, já falei, comentei aqui como é que eu vou resolver esse exercício. Então, no estado A, eu peguei do gráfico PA, VA, do enunciado eu peguei o N, peguei o R, substituí na equação de Clapeyron, PA, VA igual a NRTA. Coloquei no lugar das letrinhas cada um dos seus respectivos valores, isolei o TA e achei que a temperatura no ponto A era de aproximadamente 60 Kelvin. Peguei a mesma expressão, porém com os dados do ponto B. Então, tirei do gráfico o valor do PB, tirei do gráfico o valor do VB, e essas duas informações eu peguei lá do enunciado. Substituí as letrinhas pelos números, isolei o TB e achei ele como sendo 301 Kelvin. Com isso, eu respondi o item A. No item B, que eu queria saber a variação da energia interna, posso usar a variação da energia cinética ou ΔU. Tem uma equação para ela, né? Que é 3 meios de nR ΔT. Temperatura final menos temperatura inicial. Eu tenho aqui temperatura inicial, tenho aqui temperatura final, sei o número de mols, sei o R. Então, substituí todos os valores na expressão da energia interna, fiz a continha e achei que essa energia interna era de 1,8 vezes 10 a quarta joules. Energia interna deu positiva porque a temperatura aumentou durante o processo. No item C, eu vou calcular o trabalho. Como é que eu ia calcular o trabalho mesmo? Através da área do gráfico PV, porque não é isobárico. Então, base maior, tá aqui minha base maior, 5 vezes 10 a quarta, mais a base menor, que é 3 vezes 10 a quarta, tudo isso multiplicado pela altura, que é de 0,1 até 0,3. 0,3 menos 0,1. Se eu quiser, eu já coloco base maior mais base menor vezes 0,2 da altura. Tudo isso dividido por 2. Então, fazendo as continhas, eu chego na área igual a 0,8 vezes 10 a quarta. Como o volume aumentou, esse trabalho é positivo. 0,8 vezes 10 a quarta joule. Se eu sei o trabalho, eu sei a energia interna, eu sei quanto de calor foi fornecido, tá? Toda a quantidade de calor que eu forneci virou energia interna, uma parte, e a outra virou trabalho. Quanto que virou de energia interna? 1,8 vezes 10 a quarta. Quanto se transformou em trabalho? 0,8 vezes 10 a quarta. Para eu ter um aumento de temperatura, produzindo essa variação de energia interna, para eu ter uma expansão realizando esse trabalho, isso significa que eu vou ter que fornecer tudo isso aqui de energia, 2,6 vezes 10 a quarta. Então, quando eu forneço 2,6 vezes 10 a quarta joules de energia para um gás, ele realiza 1,8 vezes 10 a quarta. Na transformação, ele utiliza 1,8 vezes 10 a quarta. Ele vai utilizar na variação de temperatura. E o restante, a diferença entre esses dois, o restante, 0,8 vezes 10 a quarta, foi para a expansão dele, foi para o trabalho que ele realizou, ok? Então, olha, estou usando tudo aí que eu vi nas aulas passadas para resolver esse exercício. Mais uma questão comentada. Numa transformação isotérmica de um gás ideal, o produto PV é constante. PV é nRT. Então, PV é constante e vale 33.240 joules. Olha, se PV é constante, é sempre o mesmo número, PV é nRT, isso significa que se o PV é constante, N é constante, R é constante e T é constante. Temperatura também é constante. Se o produto PV é sempre o mesmo, temperatura não muda. Vamos lá. Continuando. A constante dos gases perfeitos é 8,31 joule mol Kelvin. E o número de mols do gás é N igual a 5. Durante o processo, o gás recebe do meio externo 2.000 joules de calor. Se ele recebe, quantidade de calor é positiva. Se ele perde, quantidade de calor é negativa. Determine se o gás está sofrendo expansão ou compressão.
B, a temperatura do processo. C, a variação da energia interna do gás. D, o trabalho realizado na transformação. Aqui eu vou pensar o seguinte: o produto PV não muda, isso é, a temperatura não mudou. Se a temperatura não mudou, isso significa que o gás, quando recebeu calor, não armazenou energia. Se ele não armazenou energia, toda a quantidade de calor que eu forneci virou trabalho. Portanto, o gás recebeu energia, não guardou energia com ele e realizou um trabalho. Quando eu recebo energia, eu realizo um trabalho. Então, o gás está sofrendo aqui uma expansão, tá? Não é uma compressão. Por quê? Porque eu dou calor para ele. Ele não muda de temperatura. Se eu dou calor, a tendência é ele expandir, já que a temperatura não aumenta. Se ele expande, eu já sei que o gás está realizando um trabalho, é uma expansão. A temperatura do processo. Aqui eu vou usar PV igual a nRT, ó. Eu tenho PV, eu tenho N, eu tenho R, eu acho T. Depois ele quer a variação da energia interna, essa é zero. Por que ela é zero? Porque a temperatura não muda, o produto PV é constante. Depois ele quer o trabalho realizado na transformação. Se eu sei que ele recebeu 2.000 joules, ele não variou a temperatura, ele não guardou energia com ele. Isso significa, portanto, que se ele recebeu 2.000, ele realizou um trabalho de 2.000. Então, vamos aí aos cálculos, embora eu já tenha respondido vários dos itens. Item A, ele está recebendo calor, ok? Se ele está recebendo calor, eu sei que o gás está realizando um trabalho numa expansão isotérmica. PV é constante, temperatura é constante. Expandiu com temperatura constante. Item B. Eu vou usar PV igual a 33.240, N igual a 5, que é o que ele me deu, R está no enunciado, PV igual a nRT. Substituí já o PV, substituí o N, substituí o R, achei o T, 800 Kelvin. No item C, variação da energia interna. É uma transformação isotérmica. Variação de energia interna é 3 meios de NR delta T. Se não tem delta T, não tem variação de energia interna. Variação de energia interna é nula. Item D, o trabalho realizado na transformação. Eu sei a quantidade de calor que ele recebeu, eu sei a variação de energia interna, que é zero. Lei da termodinâmica. Variação de energia interna é a diferença entre o que eu forneci e o trabalho que ele realizou. Então, a variação de energia interna foi zero. Quantidade de calor menos trabalho, trabalho é negativo, passou para o outro lado positivo, então trabalho é igual à quantidade de calor, e a quantidade de calor que eu forneci foi 2.000, portanto o trabalho que ele realizou também foi de 2.000 joules. Próximo exercício comentado. Um gás perfeito sofre um processo adiabático no qual realiza um trabalho de 300 joules. Preciso lembrar, o que é um processo adiabático? É aquele que não troca energia com o meio externo. Se ele não troca energia com o meio externo, isso significa que ele não recebeu calor e ele não liberou calor, o que é igual a zero. Quantidade de calor é igual a zero. Mas ele realizou um trabalho. Se o gás realiza um trabalho, esse trabalho é positivo. O gás está se expandindo ou se contraindo? Por quê? O gás está expandindo. Como é que eu sei? Porque ele realizou um trabalho. Qual é a quantidade de calor que o gás está trocando com o ambiente? A quantidade de calor que ele está trocando com o ambiente é zero, porque num processo adiabático ele não troca calor com o meio externo. C. De quanto é a variação da energia interna do gás nesse processo? Eu vou usar aqui a primeira lei da termodinâmica para descobrir a variação da energia interna, mas eu já sei que ela é menos 300 joules. Explique como se modificam as variáveis de estado, volume, temperatura e pressão do gás nessa transformação. Então, vamos lá. Item A,
Trabalho é realizado pelo gás, portanto, é uma expansão. O gás está expandindo. Item B, quantidade de calor trocada com meio externo, 0, porque é um processo adiabático. Item C, variação da energia interna do gás. Eu sei o trabalho, 300, a quantidade de calor, 0, tá? Usei lei da termodinâmica. Quantidade de calor que eu forneço é igual a energia interna mais trabalho. Ou energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Eu posso escrever a primeira lei dessas duas maneiras. Quantidade de calor é 0, trabalho aqui, ó, ficou com o sinalzinho de menos. Então, a variação de energia interna deu menos 300. Se eu não fornecer calor, como é que um gás pode realizar trabalho? Se eu não forneço energia para esse gás e ele realiza um trabalho, é porque ele já tem uma energia armazenada dentro dele para realizar esse trabalho. Quanto é que ele tinha de energia armazenada dentro dele? 300 joules. Então, ele perdeu 300 joules dessa energia que estava armazenada para poder realizar o trabalho. Item D. O que eu sei? É uma expansão, portanto, o volume aumenta. Então, ele quer saber o que acontece com as variáveis. Então, eu já sei. Expandiu, do item A. Volume aumentou. Eu sei que teve uma diminuição da energia interna. A temperatura do gás diminuiu. Por que a temperatura desse gás diminuiu? Porque ele sofreu uma variação de energia interna negativa, o que significa que a temperatura final dele é menor do que a temperatura inicial. Esse gás esfriou. Para o ΔU ser negativo, é porque a variação de temperatura é negativa. A temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, se a energia interna diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. Eu sei que PVT é sempre constante. O V aumentou, o T diminuiu. Se esse T diminui, toda vez que eu diminuo o número que eu tenho aqui embaixo, ó, o que vai acontecer com essa minha pressão? Ela vai diminuir nesse caso, ó. Eu tenho isso aumentando, isso diminuindo. PVT é constante. Isso aqui não muda. Isso está aumentando, isso aqui está diminuindo, então a pressão vai diminuir também. V aumenta, T e P diminuem, ok? Então, esse aqui é a resposta do item D. Mais um exemplo comentado. Eu acho que esse é o último. Certa quantidade de gás perfeito pode passar de um estado A para o estado B por dois caminhos possíveis. Transformação isocórica seguida de uma isobárica. 2. Transformação isobárica seguida de uma isocórica. Responda. Então, primeiro, vamos ver onde estão essas transformações. É um gráfico de P por V. Então, ele diz que pode ser isocórica seguida de isobárica. Isocórica é mesmo volume. Isobárica é mesma pressão. De A para 1, volume constante. De 1 para B, pressão constante. Então, esse aqui é o caminho 1, ó. Caminho 1, transformação isocórica seguida de isobárica. De A para 2, pressão constante. De 2 para B, volume constante. Então, esse aqui é meu caminho 2. Então, primeiro isobárico, depois isocórico. Então, ele pode vir aqui por baixo ou ele pode vir aqui por cima. São dois caminhos que ele pode ter. Item A. A que estado, A ou B, corresponde maior temperatura? Então, no ponto A ou no ponto B, onde a temperatura é maior? Como é que eu sei onde a temperatura é maior? Eu sei onde a temperatura é maior, onde o produto PV é maior. Então, se eu fizer PA vezes VA, 6 vezes 0,1, eu vou ter o resultado como 0,6. Se eu fizer PB vezes VB, 3 vezes 0,2, também vai dar 0,6, ó. 3 vezes 0,2 dá 0,6. E 6 vezes 0,1 dá 0,6. Então, em que estado A ou B eu tenho a temperatura maior? Nenhum dos dois, porque A e B têm mesma temperatura. Mesma temperatura por quê? Porque o produto PV
é o mesmo nos dois. Item B. Qual é a variação da energia interna do gás no caminho 1 e no caminho 2? Tanto faz caminho 1 como o caminho 2, a variação da energia interna do gás vai ser zero. Por que ela vai ser zero? Porque a temperatura no A e a temperatura no B, não importa qual caminho que ele fez, TA e TB são iguais. E variação de energia interna é 3 meios de NR delta T. Se o delta T não muda, não tem variação de energia interna. Em qual dos caminhos é maior o trabalho realizado pelo gás? Calcule esses trabalhos. De A para 2 para B, o trabalho é toda essa área aqui, ó. De A para 1 para B, o trabalho é essa área. Então, com certeza, no caminho 2, o trabalho é maior do que o caminho 1, porque no caminho 2, a área embaixo da reta que eu tenho aqui, paralela ao volume, é toda essa área grandona aqui, ó. E no caminho 1, a área que eu tenho abaixo da reta é essa área pequenininha. Então, no caminho 2, o trabalho é maior do que no caminho 1. Em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? Se ele teve mais trabalho no A do que no 2 do que no 1, isso significa que ele recebeu mais calor no 2 do que no 1, já que ele não sofreu variação de energia interna, tá? Então, resolvendo, aqui estado A ou B corresponde maior temperatura. Se eu pegar PA, VA, aqui nos dois casos, eu vou descobrir que PA, VA, TA é igual a PB, VB, TB. Substituir PA, substituir VA, peguei TB, substituir VTB, substituindo tudo, eu concluí que TA é igual a TB. Não precisava ter feito isso, bastava só analisar os pontos do gráfico. Qual é a variação de energia interna do gás no caminho 1 e 2? É zero. Eu usei essa expressão, como TA é igual a TB, ele não teve variação de temperatura. No item C, se eu for pelo caminho 1, é essa área aqui, portanto, é base vezes altura, o trabalho dá 3 vezes 10 a terceira. Se eu usar o caminho 2, a área é toda essa figura aqui, de novo, base vezes altura, vai dar 6 vezes 10 a terceira, portanto, no caminho 2, o trabalho é maior do que no caminho 1. Em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? Usando a primeira lei, Q é igual a ΔU mais trabalho, como ΔU é zero nos dois casos, quem tem maior trabalho tem maior quantidade de calor, portanto, no caminho 2, ok? Foi rápido as explicações, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês vão ter uma pequena lista para resolver sobre esse assunto, pequena, mas não tão pequena assim, mas essa lista vai ser resolvida aí no período das férias e vocês só vão me entregá-las quando nós voltarmos às aulas em agosto. Mas até lá nós vamos nos falando. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Até a próxima aula.